rotina estruturada, quadro de rotinas, estimulação do brincar, deixar que meu filho tenha autonomia. São tantas orientações, será que eu preciso mesmo fazer tudo que a terapeuta ocupacional manda? Olá, meu nome é Beatriz Bel, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das orientações que vocês, pais, recebem durante as sessões de terapia ocupacional e como elas devem ser colocadas em prática, se deve ter tudo colocado em prática ou não, se precisa, não precisa. Será? Vamos conversar um pouquinho a respeito. Fato é que se fosse apenas o terapeuta ocupacional, ainda as coisas ficariam mais fáceis, não é mesmo? Mas geralmente, quando a criança está em acompanhamento, ela nunca está em acompanhamento com um único profissional. Tem a fono, a TO, a psico, a pedagoga, o professor da natação, enfim, são tantas coisas que a criança costuma fazer que os pais muitas vezes ficam perdidos. Quem ouvir, como ouvir, eu preciso colocar tudo em prática, não preciso, vou fazer o que dá. E aí? O que fazer? O fato é que nós nunca vamos seguir todas as orientações. E eu falo por mim mesmo, também já estive do lado de paciente. Nem sempre é fácil nós colocarmos tudo que o fisioterapeuta, o médico, enfim, aquele profissional a quem a gente recorreu em prática. Por conta da nossa realidade, por conta da nossa rotina, os imprevistos que acontecem. E a gente muitas vezes até se culpa, se cobra por não ter conseguido dar conta de tudo. Mas o que acontece? Nós profissionais precisamos dar a vocês todas as ferramentas, olhar todas as possibilidades, tudo que é necessário, tudo o que é adaptável, quais são as consequências de fazer e não fazer, para que vocês tomem a decisão. E isso precisa ficar muito claro, porque quando nós procuramos um médico, nós procuramos uma nutricionista, eu vou dar esses exemplos porque acabam sendo mais práticos, a gente vai ao médico, aí ele passa lá o antibiótico, ele dá a orientação de como tomar, por quanto tempo, qual antibiótico, só que pôr em prática ou não cabe a nós. A mesma coisa, dieta. Eu quero emagrecer. Eu vou até a nutricionista. Ela me passa um cardápio. Todas as orientações, suplementos. Quem vai atrás de suplementar, seguir a rotina adequada, os alimentos adequados, somos nós. E na terapia ocupacional, isso não é diferente. Então, quando os pais nos procuram, nós vamos fazer sim ali a intervenção prática com a criança, nós vamos vivenciar ali. Mas dali para fora, se os pais vão colocar em prática, como vão colocar em prática, é uma decisão deles. Então, precisar, ninguém precisa nada. Esse é o primeiro ponto. O que é ideal? Que as orientações sejam seguidas da melhor forma possível. E que vocês consigam, de certa forma, se adequarem à realidade. E por que eu falo isso? Mesmo que a gente acompanhe diretamente a criança, nós vamos orientar, então, fazer um quadro de rotinas. E aí nós vamos colocar lá, muitas vezes, junto com a família, com aquelas famílias que têm um pouco mais de dificuldade de se organizar, e a gente até faz juntos, mas a realidade, ela bate a porta. Então a gente vai colocar que a criança vai acordar todos os dias, e ela vai para a escola, e quando ela chegar da escola, a rotina vai ser comer, fazer uma atividade ao ar livre, ficar 5 minutos, 20 minutos na tela, brincar mais de uma atividade estruturada, ir para casa da avó, enfim, a gente monta ali a rotina. Mas vai acontecer o dia que a criança vai estar doente e ela não vai para a escola. E toda essa rotina, ela vai mudar. Então, nós precisamos entender que tudo que nós orientamos precisa ser adaptável à rotina de vocês. Então, mais do que questionar, eu preciso seguir tudo que a terapeuta ocupacional me orienta? Com qual frequência e qualidade eu vou conseguir? Porque é melhor que eu tenha ali 15 minutos por dia brincando com meu filho,
com uma qualidade, em que eu consiga ter uma boa interação com a criança, do que ficar programando horas e horas e horas e no fim não conseguir fazer nada. É melhor eu colocar uma vez na semana uma atividade em que eu estimule meu filho a ter autonomia dentro de casa, do que eu colocar que todos os dias ele vai lavar e secar a louça e no fim ele não fazer isso nenhum dia, porque hoje ele brigou, amanhã ele chorou e hoje teve aula, amanhã não teve aula. Então, nós precisamos pensar o que é ideal e o que é real. O que cabe para a sua família. O que você consegue cumprir dentro das orientações que a terapeuta te deu. E ser honesto com o terapeuta. Isso é possível? Isso não é possível. Isso eu já tentei, isso eu não tentei. Isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Porque a orientação do terapeuta não é mais importante do que a funcionalidade dentro da sua rotina. Porque não adianta eu colocar uma prescrição de coisas para você fazer se você não vai seguir. Assim como você vai ao fisioterapeuta e ele fala, você tem que fazer um alongamento 3 vezes ao dia. Aí você sai às 5 da manhã, volta às 10 da noite. E em que momento você vai fazer isso? Gente, um adendo, eu não sou fisioterapeuta, que foi só um exemplo, tá? Então, é muito complexo falarmos a respeito de orientação. E então, para Beatriz, enquanto terapeuta ocupacional, é muito mais importante que vocês tenham uma qualidade de tempo com a criança e que as orientações que são feitas, elas façam sentido e vocês possam atuar de forma objetiva com as crianças, do que simplesmente ouvir, pegar o papel e falar ok, e não seguir, tá? Porque tudo não vai ser possível, porque existem outras demandas, como eu disse. Geralmente a criança ela não é acompanhada de um único profissional, aí ela tem que fazer o exercício da fono, a estimulação que a TO passou, ela tem que fazer uma atividade da psicopedagoga, enfim, são tantas coisas que tem horas que os pais ficam perdidos. E o nosso intuito não é sobrecarregar a família, é fazer com que a família tenha tempo de qualidade, é fazer com que a família ela consiga, de fato, colocar em prática aquilo que é feito na terapia, aquilo que é ensinado. Então, mais do que, de novo eu falo, mais do que a quantidade e pegar ali uma lista de receitas para fazerem com as crianças, eu quero que vocês sejam honestos e consigam se organizar para ter qualidade com as crianças, de acordo com as orientações que a gente passa. E quais seriam essas orientações? E aí depende, eu não tenho como vir aqui com uma lista de orientações. As orientações eu faço diretamente para aqueles que são os meus pacientes. E são as mais variadas possíveis, como o próprio quadro de rotina, como eu bem citei aqui, como separar alguns minutos do dia para brincar com a criança, ou um jeito específico de brincar com a criança, mostrando o que a criança precisa fazer para gerar aquele aprendizado, ou adicionar ali uma atividade de autonomia ali com a criança, dobrar a própria roupa, arrumar o guarda-roupa, escolher a própria roupa, aproximar os alimentos, fazer com que a criança ajude na preparação, guardar os alimentos ali em um caso de seletividade alimentar. Então, as orientações podem ser diversas, mas elas sempre serão orientadas de forma específica para a sua criança. Então, não tem como eu vir aqui falar de uma lista de tarefas. E, de novo, eu volto a repetir, é muito importante sim seguir as orientações, porque se elas não fossem importantes, a gente não precisaria dar, não é mesmo? Porque se fossem só opiniões, a gente não precisaria pagar ali uma sessão de terapia para ouvir a opinião de alguém. Então, as orientações, elas são feitas porque elas são importantes, mas volto a repetir, a qualidade é muito melhor do que a quantidade, e elas precisam estar diretamente ligadas à realidade, à rotina que os pais têm com aquela criança, porque senão não faz sentido. Me contem aqui, como é para vocês seguirem as orientações? Fácil, difícil, segue tudo, não segue nada, depende? Contem aqui, deixem nos comentários.
E se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode beneficiar outras pessoas, não esqueça de compartilhar, deixa aqui seu like se você gostou e se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!